Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria do mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nos encontramos uma vez mais para meditar o quarto domingo do tempo pascal. Quem vos fala uma vez mais é o Frei Antônio Rafael, e hoje nos é proposto na liturgia o Evangelho de São João. Entraremos pelo Evangelho e depois meditaremos a leitura, mas também hoje é o domingo do Bom Pastor e Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Ao final faremos uma breve meditação sobre as vocações, que estará totalmente ligada justamente ao nosso Evangelho, ao Bom Pastor, que veremos o como rezar também. Devemos e necessitamos rezar pelo nosso clero, pelos nossos sacerdotes. O como é necessário que assim as ovelhas rezem por aqueles que são pastores, para que sejam como Cristo, a voz de Cristo a ressoar e a conduzir as ovelhas até a glória da eternidade, mas também a se oferecer como vítima, como Cristo fez. Entremos pelo Evangelho. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Primeira coisa, várias vezes neste Evangelho, por muitas vezes neste Evangelho, aparecerá a palavra da boca de Jesus: dar, doar-se, dar-se. O Senhor que doa a vida pelas suas ovelhas, o Senhor que dá gratuitamente a sua vida por cada um de nós, como assim aconteceu justamente no santo sacrifício da cruz, e se dá para nós em alimento no sacramento da Eucaristia, e se doa a cada um de nós nos sacramentos da sua Santa Igreja. O Senhor que se doa gratuitamente. E também pede esta mesma doação de cada um de nós, como veremos ao longo da leitura. Mas a primeira coisa aqui, eu sou o bom pastor. A palavra utilizada no grego também significa o belo, o bom e o belo pastor. Mas também essa palavra tem ainda um significado mais profundo, um significado que nos conduz não somente ao bom, ao belo, mas ao nobre, ao ideal, ao perfeito, e por isso nós somos chamados a seguir a Jesus. Porque Ele é o belo, o bom, o ideal, o nobre, o perfeito, aquele que deve de ser seguido, e por isso nos atrai a si. A sua beleza, a beleza em todas as épocas atraiu os homens e mulheres à sua busca, e assim homens e mulheres de todos os tempos projetaram a beleza de alguma forma nas pinturas, na música, na arte, e expressaram esta beleza, mas Jesus é a beleza por excelência. Por causa da nobreza que carrega em si, da perfeição que tem em si, ele nos atrai a si. Mas aqui também devemos de ver algo que é enigmático e muitas vezes passa desapercebidamente por cada um de nós. Meditando estes tempos atrás e escutando alguns textos, vi que aqui também se traduz justamente a profecia que dizia do descendente de Davi. Porque quando se fala de Davi em Samuel, diz que Davi tinha bela aparência, mas era duro em suas palavras. E aqui encontramos no bom pastor, no belo pastor, justamente o Cristo. Justamente Jesus, que é o descendente de Davi, o Davi esperado, o Messias esperado, que aqui está diante de nós. Ele que carrega esta beleza, esta bondade, a bondade por excelência, porque
é o próprio Deus. Aqui nós encontramos o Senhor que manifesta aquilo que era esperado uma vez mais pelos profetas, se realiza no Cristo, o belo pastor. Pois assim se expressa o Senhor sobre si mesmo. Eu sou o bom, o belo pastor, o perfeito. E nós temos reconhecido o Senhor como nosso pastor? Ele doa a vida por suas ovelhas, doa a sua vida por cada um de nós. E nós reconhecemos esta doação do Senhor por cada um de nós. E continua o Senhor, porque hoje escutamos somente um trecho desta leitura do Evangelho de São João. Na verdade, começa no versículo 1 e vai até o 18, mas hoje nós escutamos de 11 a 18. O Senhor continua falando. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Assim, nós vemos em contraposição justamente ao bom pastor, ao pastor perfeito, ao pastor verdadeiro, que nos atrai a si, o mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que foge diante do lobo, como ouvimos falar do próprio Jesus. Quem é o lobo? E aqui utilizarei Santo Agostinho para nos falar. O lobo é o diabo. O lobo é o mal por excelência. O demônio. Então, o lobo pode ser traduzido a cada um de nós pelo pecado do rebanho, pelo pecado das ovelhas. E nós devemos de aqui ver o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. O lobo nos ataca. O lobo quer a morte. O lobo dispersa o rebanho. Não pode matar o rebanho inteiro, não tem essa capacidade, mas dispersa. O lobo não é capaz de atacar a ovelha no rebanho, por quê? Porque as ovelhas, enquanto estão no rebanho, protegem-se mutuamente. Mas quando a ovelha está dispersa, separada, sozinha, o lobo pode atacá-la e matá-la. É assim que o demônio age. É assim que, através do pecado, também o demônio age em nossas vidas. Não só de uma forma que muitos imaginamos, mas dessa forma que muitas vezes nos parece tão sutil. Esta é a ação do mal em nós. É assim que o demônio tenta nos destruir, enquanto rebanho do Senhor, nos dispersando, nos separando e assim podendo nos levar à morte, não a morte física, mas aquela espiritual. Nós voltaremos ao mercenário, mas primeiro vamos olhar o lobo. Como assim, padre? O lobo pode fazer isso conosco, nos dispersar? O pecado pode fazer isso conosco? Quando nós nos entregamos, nos abandonamos a esta vida, ela nos afasta por excelência da graça de Deus. Assim age o pecado na vida humana. O pecado leva à morte, nos diz as Escrituras, nos diz São Paulo. O pecado nos conduz à morte. E nós, como temos vivido? Temos nos deixado dispersar pelo lobo? Veremos, como disse o mercenário mais adiante. Mas temos nos deixado dispersar pelo lobo? Sofremos o ataque porque não vivemos esta vida debaixo da proteção do bom pastor? Porque não nos colocamos na escuta da voz do bom pastor, como vai dizer ao início do Evangelho, nos versículos que hoje não nos são apresentados? Escutar a voz do pastor não é somente escutar a voz de Jesus, mas pede a audição que implica a fé e a obediência ao Senhor. E mais ainda adiante, o Senhor faz o quê? O Senhor conduz para fora do aprisco as suas ovelhas, que mostra a libertação da escravidão do povo do Egito, mas também aqueles que seguem o Cordeiro no Apocalipse, o pastor que caminha adiante, que nos leva adiante. Nós temos nos deixado conduzir pela voz do bom pastor ou nos deixamos afastar do bom pastor pelo lobo, pelos nossos pecados, por uma vida que levamos fora
daquilo que o Senhor pede de cada um de nós, como vai dizer também mais uma vez, pega o Santo Agostinho, como vai dizer, não vivemos os seus mandamentos. Porque o Senhor nos chama a ser suas ovelhas e nos tornamos suas ovelhas quando vivemos os seus mandamentos, quando praticamos aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, como entramos no aprisco, como entramos justamente pela porta e o Senhor diz, por mim se entra e sai. O que o Senhor está querendo dizer ali? Nós entramos pela fé, mas manifestamos esta saída com as nossas boas obras. Isto é, não só estar no Cristo, mas viver no Cristo. E nós, mais uma vez, temos nos abandonado ao lobo. Cada vez que nós não nos colocamos na escuta do Senhor, cada vez que nós não nos deixamos atrair por Ele, não seguimos Sua voz, nós nos colocamos na mão do lobo. Mas há alguém que nos abandona na mão do lobo, que não é o bom pastor. O mercenário. E como assim o mercenário? O mercenário é aquele que somente vive por interesse financeiro, por dinheiro, por interesse próprio, pela honra terrena. E infelizmente, como temos maus pastores assim, e nós devemos de identificar isto em nossas vidas. E já veremos também quem são os pastores e mercenários. Porque muitas vezes temos somente uma ideia de pastores e esquecemos de ver a plenitude daquilo que o Evangelho está nos dizendo. Então, o mercenário vive por interesse, por aquilo que recebe, pelo interesse próprio, a honra terrena, e o que ele faz? Ele não corrige as ovelhas. Ele não as corrige, porque senão vai perder amizades, vai perder isso, aquilo, então prefere deixar que o lobo leve as ovelhas a corrigi-las. E assim entrega as ovelhas à morte. E aqui mais uma vez me refaço a Santo Agostinho, que diz justamente isso sobre os mercenários. Entrega a ovelha à morte por não corrigi-la, por não querer ajudá-la. Está ali presente fisicamente, conhece a ovelha, mas por honras humanas, por respeito humano, não quer fazer a correção, porque o que essa pessoa vai pensar de mim? E aqui, infelizmente, temos em todas as épocas bons e maus pastores. Recordemos, o Senhor chamou os pastores para si desde a primeira vocação. Isso veremos a meditação final sobre as vocações. Chamou Pedro, Tiago, João, André. Ali chamou e os seguiram. Mas chamou também Judas Iscariotes, e isso mostra a liberdade do pastor, que é chamado por Cristo, para ressoar a sua voz para a humanidade. E na liberdade do chamado de amor de Jesus, Judas Iscariotes se tornou um lobo, o traiu, o vendeu, se calou, não salvou as ovelhas, enquanto todos os demais, por amor, vão entregar depois a sua vida por Cristo, Judas vai abandoná-lo. E aqui, infelizmente, os mercenários estão por muitas partes. Mas devemos de ver que Jesus continua falando do pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Então, o bom pastor é esse que guia para o Pai, para esta intimidade com a Trindade, para a vida verdadeira, para a vida eterna, para a Zoé. E nós, quem temos sido? Os pastores não são somente os pastores da igreja, devemos de recordar que cada um de nós também temos a função de pastores na nossa vida, no núcleo em que vivemos. Nós temos sido pastores ou mercenários. Por interesses, por vantagens, temos evitado corrigir, de demonstrar a fé, de corrigir os irmãos e irmãs a viverem aquilo que Deus pede, a começar na nossa própria casa. Um pai e uma mãe têm a função de pastores dentro de casa. Esta função de conduzir os filhos para Deus, para a salvação eterna. Mas também quantas vezes o Senhor coloca à volta de tantos leigos e leigas fiéis, como ovelhas, para serem conduzidos à fé e entrarem pela porta da fé e viverem essa obediência a Cristo, mas que se tornam mercenários para não perder vantagens. Quem temos sido nós, caríssimos irmãos e irmãs?
Temos sido mercenários ou temos sido os pastores que ressoam a voz de Cristo, que mostram Cristo ao mundo, que levam a esta união com a Trindade? O Senhor é o bom pastor por excelência. Nós somos pastores que ressoam a voz do único pastor da grege. E por isso nós devemos de fazer ressoar através de nós tudo aquilo que o Senhor pede de nós, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós através da sua Santa Igreja. Através da fé de 2000 anos da Igreja, através dos mandamentos, através da busca da santidade, mas ainda de uma forma mais sublime, porque, como acabamos de ouvir ainda há pouco, o Senhor diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Esta palavra sempre é utilizada na Bíblia para a intimidade, em especial a intimidade no relacionamento de um casal. A intimidade que existe entre o pai e o filho é a que deve de existir entre as ovelhas e o pastor. Então, e essa palavra não é utilizada nunca para a relação com o animal na Bíblia. Aqui temos que ver que o Senhor está falando através de um símbolo. E Ele está falando para cada um de nós. O Senhor é o nosso pastor à medida também que nós temos esta intimidade para com Ele. Mas existe essa intimidade com Cristo em nossas vidas? Nós temos o encontro do coração com Jesus? Nós, enquanto ovelhas deste único pastor, nos encontramos com Ele de coração, na intimidade da oração, na busca de Deus de uma maneira sincera, nesta intimidade da busca da sabedoria verdadeira, que é viver a santidade, na ciência do amor, na vivência deste amor, desta caridade, desta experiência única com Deus que transforma a minha vida e me faz viver esta santa obediência, esse amor pleno e total a Deus, ao ponto de que minha vida e minha mentalidade é transformada e eu me converto em outro Cristo. É isso que o Senhor diz aqui. É isso que o Senhor pede de cada um de nós. Que como Ele conhece, como Ele tem intimidade para com o Pai, as suas ovelhas a conhecem porque têm esta intimidade com Ele. E assim Ele continua: eu dou minha vida pelas ovelhas. Sabemos que o Senhor nos deu vida nova, nos salvou pela sua doação, a doação de sua vida na cruz. Mas Ele doa a sua vida a cada um de nós a partir do momento em que vivemos esta intimidade com Ele e nós vivemos a vida que Ele pede a cada um de nós. Nós temos buscado viver esta vida da graça, esta vida sincera, esta busca de santidade que o Senhor espera de cada um de nós para que estejamos unidos com Ele como Ele está unido com o Pai. Ou nós temos seguido o mercenário, ao invés de seguir o Senhor, porque queremos nossa própria vantagem, a nossa própria vida. Então, o Senhor vai falar neste trecho 4 vezes conhecer a importância da intimidade. Nós devemos de conhecer de tal forma que o nosso coração, a nossa mente e o nosso agir esteja totalmente imbuído deste amor de Cristo. Esteja totalmente envolvido por Cristo e a sua vida seja vida em nós, sejamos outro Cristo nesta terra. E continua o Senhor: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Assim o Senhor se refere não somente àquelas ovelhas que estão ali diante dele, mas às ovelhas de todos os tempos, segundo alguns padres da Igreja, de todos os séculos. Aqueles que ainda viriam, ou seja, até mesmo nós, que viríamos a conhecer a fé, escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Cristo é ao mesmo tempo pastor, mas também ovelha, como também nós o somos, pastores e ovelhas. Somos ovelhas enquanto escutamos a voz do único e verdadeiro pastor.
mas somos pastores enquanto devemos de fazer ressoar na vida daquelas ovelhas que são colocadas ao nosso lado para conduzirmos a Deus. Somos pastores que ressoam a voz do único Cristo. Assim, nós também devemos de ver que Jesus é pastor, é cordeiro, é ovelha, que doa a sua vida por cada um de nós. E nos refazemos com este Evangelho justamente a sexta-feira da paixão e ao sábado santo, a ressurreição do Senhor, como ainda temos visto. Ao longo destas semanas, como ouvimos semana passada, o relato ainda daquele mesmo domingo em que o Senhor ressuscitou. E assim o Senhor continua. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Assim, nós somos chamados pelo amor a fazer a mesma coisa que o Senhor, a doar as nossas vidas. A doar a nossa vida porque o pai e a mãe que não doam a vida pelos seus filhos e não doam a vida pela salvação dos seus filhos, tem uma vida perdida. Nós, se não doamos e não oferecemos a nossa vida pela salvação dos demais, enquanto sacerdotes, temos uma vida perdida. Não cumprimos a nossa missão de pastor. E assim podemos olhar em todos os âmbitos da nossa vida. Temos nos doado aos demais, doado por amor a Deus e amor ao irmão como manifestação desta ação da obediência na fé ao Senhor? O Senhor nos chama a segui-lo, e segui-lo quer dizer imitá-lo, ser igual a Ele, seguir a Cristo na obediência ao Pai, na total entrega nas mãos do Pai. Que possamos realmente seguir ao perfeito, ao belo pastor, aquele que é o verdadeiro Messias, o rei Davi, o rei messiânico esperado. Agora entremos nas leituras. Manifestado este conhecimento de tudo aquilo que o Senhor havia dito no Evangelho após a ressurreição, como bem vemos, a primeira leitura, mais uma vez, dos Atos dos Apóstolos, mostra justamente São Pedro, uma vez mais. São Pedro que, com essa coragem, mais uma vez fala para os chefes, os doutores, está ali sendo questionado e fala diante do tribunal, proferindo a sua fé em Jesus Cristo, com a firmeza daquele Espírito Santo que recebeu em Pentecostes, vendo a manifestação de tudo aquilo que o Senhor havia dito da sua glória, e diz: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e o modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que agora se tornou a pedra angular. Assim, São Pedro está mostrando que Jesus é a pedra que sustenta justamente como duas colunas, como os dois arcos. Quando vemos algumas construções antigas, podemos justamente ver dois arcos em cima da porta e uma pedra diferente que ressalta bem no centro. É justamente ali a pedra angular, a pedra que sustenta aquele ângulo que Jesus se tornou. Ele é o que sustenta a nossa vida, é o que sustenta judeus e pagãos, que une a igreja. É Ele que realiza a obra através de nós. Se nós vivemos este amor verdadeiro, somos ovelhas que o seguem, nos alimentamos plenamente dele naquilo que ele nos oferece através da sua igreja. O Senhor, assim, é a pedra angular também de nossas vidas. Ele é a nossa salvação. Não tem mais nenhum outro nome. Mas São Pedro encerra dizendo:
pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, e nos chama mais adiante no versículo que hoje não se apresenta ao arrependimento. Devemos de sempre nos arrepender. Devemos de sempre nos voltar ao Senhor. Por quê? Porque sempre temos em nós, enquanto caminhamos nesta terra, a tendência a buscar as coisas do pecado, a buscar as coisas erradas, a não querer seguir a voz do pastor, a condenar a Cristo em nossas vidas mais uma vez à morte, não aquela morte que ele recebeu de uma vez por todas, pela qual nos salvou, mas condená-lo, digamos, de um modo pessoal, interno, ao invés de viver Cristo em mim, eu prefiro que viva o pecado. Escolhemos uma vez mais Barrabás e não o nosso Salvador. E nós temos nos voltado cada vez mais à conversão. Temos reconhecido este Cristo como nosso Salvador, como nossa pedra que nos sustenta em nossa vida. Se nós escutamos o apóstolo, nós nos sentimos feridos no coração, nos arrependemos da nossa falta de amor ao Cristo e assim choramos de alegria, porque encontramos em Cristo a misericórdia, o amor e muito mais do que esperamos para curar dos nossos pecados. Mas nós temos buscado este amor de Cristo ou temos abandonado ao Cristo? E por fim, a segunda leitura da carta de São João, mais uma vez nos conduz a um texto que, algum tempo atrás, já meditamos. Versículo 1 e 2 do capítulo 3 da primeira carta de São João diz: Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, ou seja, se o mundo não tem intimidade conosco, é porque não conheceu o Pai, não tem intimidade com o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Assim nos diz São João, e assim devemos de ver que nós somos verdadeiros filhos de Deus, enquanto cristãos, através do batismo. Ah, padre, mas e os pagãos e os demais recebem a filiação que, digamos, toda a criação tem para com Deus, são amados por Deus. Mas aqueles que são batizados são os autênticos que podem rezar de verdade o Pai Nosso. Nós recebemos o batismo e ainda estamos neste tempo pascal que justamente teve o seu ápice na festa do Sábado Santo com a noite batismal. E ali recordamos também o nosso batismo. Mas tem crescido em nós a filiação que o Senhor Deus nos deu? Que o Senhor deu a cada um de nós que ainda nem sequer se manifestou na sua plenitude? Mas deve de crescer em nós esta filiação. De que modo? Na busca dos sacramentos, na nossa oração, nas obras que realizamos em nome de Deus, tudo isso faz crescer a nossa filiação de Deus, porque ela ainda não é plena. Nós ainda tendemos ao pecado e muitas vezes viramos as costas para este amor que Deus tem por cada um de nós. Como tem sido a nossa filiação? Realmente se manifesta em nós esta filiação que o Senhor fez por cada um de nós no dia do nosso batismo e que recordamos na noite do Sábado Santo? Ou em nós não se está esta marca de filhos de Deus, não porque não recebemos no batismo, mas porque nós não fazemos crescer em nós esta imagem de filhos, não fazemos crescer em nós a voz do pastor, realizando as obras que o bom pastor pede de cada um de nós, para que alcancemos a salvação? Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, meditar plenamente e melhor este Evangelho, vendo a nossa responsabilidade enquanto ovelhas e pastores, e possamos assim realizar aquilo que o Senhor chama a cada um de nós e seguir esta voz que nos encaminha ao pasto,
O pastor é aquele que leva a ovelha ao pasto. Mais uma coisa para encerrarmos. E no pasto a ovelha se alimenta. O Senhor nos dá este alimento através da sua igreja, através dos sacramentos. E nós temos vivido tudo isso que o Senhor nos dá, nos saciado em Cristo, nos saciado nos sacramentos da igreja, para termos a vida plena em nós, a vida de Cristo em nós. Meditemos agora brevemente a questão das vocações para rezarmos por mais e santas vocações sacerdotais e religiosas. Ao longo, como vimos também na nossa meditação, ao longo de todos os tempos o Senhor continuou intensamente os chamados. Chamou Pedro, Tiago, André, João, e assim ao longo de todos os tempos chamou muitos outros para segui-lo. E chamou também Judas, como já vimos, e Judas o traiu. Mas por que chamou Judas? Porque na liberdade do amor que o Senhor chama cada um de nós, para que nós olhemos e vigiemos e cuidemos do nosso amor pela chamada que o Senhor Deus fez a cada um de nós. Porque também nós podemos trair o Senhor. Também nós podemos fazer como Judas. Temos a total liberdade, o Senhor não tira a nossa liberdade do amor. Temos a total liberdade de abandonar o Senhor ao longo do caminho. E quanto Judas também, ao longo da história da igreja, mas deve de nos consolar o fato que os outros todos deram a sua vida por Jesus e semearam o Evangelho por todo o mundo. Mas também quantos santos sacerdotes fazem contrapeso contra Judas. Quantos santos sacerdotes oferecem a cada dia a Eucaristia, a cada dia a unção dos enfermos, a bênção, a absolvição dos pecados. Como o mundo seria triste sem essa sorgente de caridade que é justamente o sacramento da Eucaristia e sem o perdão dos pecados que o Senhor deu através da sua igreja. Chesterton disse: me torno católico porque eu posso confessar, porque ali o Senhor deixou autoridade para que os seus sacerdotes me absolvam e me reintegrem no amor a Deus. Quantos sacerdotes semeiam uma palavra de esperança em meio ao mundo que só coloca a palavra de desesperança, de terror, de medo, e pagam o preço. Quantos pagamos o preço por buscarmos ser como o bom pastor? Por buscarmos doar a nossa vida sem interesse próprio, sem interesse em tirar a vida das ovelhas, mas como Cristo doar a nossa vida pela vida das ovelhas, para que as ovelhas vivam, para junto com Ele nos oferecermos em sacrifício. E temos que pagar o preço, porque muitas vezes as ovelhas querem tomar o lugar do pastor e golpeiam o pastor, para que assim possam ser autoridades em sua própria vida e não escutem a voz do verdadeiro pastor que é Cristo, dos ensinamentos que deixou ao longo de 2000 anos de história da sua igreja. E aqui recordemos a história de alguns santos sacerdotes. Como não recordar São Vicente de Paulo, com tanto bem que fez para os pobres no seu tempo, que nós não podemos nem medir a grandiosidade das obras que fez no tempo em que viveu? Como não recordar um simples sacerdote também, ambos simples sacerdotes e aqueles que vamos meditar um pouco, mas Curadars, que tinha como lema de sua vida justamente: no meu segredo é dar tudo e não ter nada para mim. Assim, entregou sua vida, assim doou sua vida como Cristo bom pastor para todos. E tanta gente que queria confessar com ele que tinha que esperar no mínimo, às vezes, 2 semanas para conseguir confessar com este santo sacerdote. 2 semanas de espera para confessar-se com São João Curadars. E era um simples sacerdote. Doou a sua vida perdoando a maldade dos homens no confessionário. Assim fez João Curadars. Como não recordar também João Bosco, vendo as crianças de seu tempo se perdendo com tantas coisas, e o que fez? Oratório. E com aquele oratório ajudou tantas crianças e tantos jovens a se voltar para Deus. E quem era São João Bosco? Um simples sacerdote. Ou ainda Carlos de Foucault, que viveu uma vida de devassidão e pecado
e um dia se confessou com um santo sacerdote, e também ele, transformado e tocado por aquela confissão, se tornou um santo sacerdote na África, em um lugar desconhecido, onde veio a morrer. Ou ainda, Dom Carlo degli Occhi, justamente um italiano que morreu em 1956 e cuidou dos órfãos da guerra, doou tudo e ao final da sua vida recordou: eu ainda tenho meus olhos, e doou também suas córneas para dar para aqueles que não podiam enxergar. E assim, ao longo da história, tantos e tantos sacerdotes e vocacionados podemos nos recordar. E por isso, rezemos para que tenhamos santas e verdadeiras boas vocações que sigam a voz do único e bom pastor. Santos sacerdotes, defendemos os nossos sacerdotes com a nossa oração, com a nossa ajuda, com a nossa amizade, para que possam seguir firmes na sua missão, cada um de nós, em especial eu, que aqui vos falo, possamos seguir firme na nossa missão de imitar o bom pastor e de dar a nossa vida para as ovelhas, conduzindo-as ao único e verdadeiro pastor. Por intercessão de Maria, que o Senhor Jesus Cristo possa derramar sobre nós o seu Espírito Santo, abrindo nossos ouvidos e corações, para que possamos reconhecer a sua voz que fala a cada um de nós e nos conduz à via da santidade, nos conduz à intimidade da Trindade. E assim, escutando a voz deste pastor, possamos obedecê-lo, cumprindo tudo aquilo que nos pede, para que, vivendo esta intimidade para com ele, esta intimidade plena que existe entre ele e o Pai, na Trindade, no seio da Trindade e também com o Espírito Santo, possamos um dia participar da glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.